Bom, tem como a gente classificar de uma forma que o engenheiro do canteiro de obras ou o arquiteto que toca a obra entenda sobre os sistemas? Então, o que a gente costuma classificar são os sistemas rígidos e os sistemas flexíveis. E aí você vai ter exigência imposta pela estrutura, né, que vai te fazer você precisar usar um sistema rígido ou um sistema com maior flexibilidade. Normalmente, a gente fazendo uma comparação grosseira, mas para fixar, né, da calçada para baixo, rígido, da calçada para cima, flexível. Então, tudo que for enterrado, você pode usar os sistemas rígidos, ou você vai precisar usar os sistemas rígidos. Tudo que for aéreo vai ter movimentação, está sujeito a deformação por térmica, né? Movimentação térmica, então você precisa dos sistemas que ganham flexibilidade. Então, é um outro conceito. E aí eu gosto sempre de falar assim, e tem algumas situações que você tem o rígido, o flexível e o elástico. Em alguns pontos, você não adianta só ter flexibilidade. Né? Você pegar uma folha de plástico, ela é flexível. Só que a partir do momento que você aplica a tensão nela, ela deforma. Então você pega uma manta asfáltica, numa junta de dilatação, que é muito comum o pessoal usar, isso eu sempre bato nessa tecla, né? Junta de dilatação precisa de um material elástico, ele tem que ter memória elástica, tem que dilatar e tem que recompor voltar no estado original, estado original, ou o mais próximo do original possível. Porque senão essa deformação, você vai pegar uma manta de 4 milímetros e ela vai afinar para 3, 2,5, e aí a durabilidade já não vai ser a mesma. E quando a gente fala de sistemas de impermeabilização rígido e flexível, vamos pensar numa situação hipotética aqui do muro de arrimo, que pode ser uma dúvida das pessoas, né? Porque muro de arrimo, você pode falar que tem um lado dele tá enterrado e o outro lado dele não tá. Sim. E aí? É que esse conceito que o Alexandre trouxe, bastante importante, a gente aplica muito para laje, né? Pensando aí em lajes, impermeabilização de áreas horizontais. E a deformação também está muito ligada, além, né, dessa questão de estar suspensa, apoiada em outras estruturas, a deformação térmica. E carregamento. Então você pega uma cortina, uma contenção, ela tem um carregamento. Então, e aí? Vai ser o rígido ou o flexível? Então, muitas vezes o pessoal usa os sistemas rígidos, mas ele precisa estar combinado com o tipo de estrutura. A estrutura tem que ser uma estrutura que vai deformar pouco para poder permitir o uso de um sistema rígido, senão você tem que usar um sistema flexível. Mas uma contenção já não teria deformação por variação térmica, por exemplo. É só carregamento. Entendi. Aí é por isso que é importante, por exemplo, eu avaliar qual é o tipo de muro de arrimo, se é um muro de concreto armado, se é um muro de alvenaria, para definir o sistema. Como a Marissa falou, o primeiro item do sistema qual que é? É a estrutura. Depois é que eu entro... Solicitação da umidade. Nós, da impermeabilização, costumamos começar o nosso sistema a partir do serviço, né? Então, vai orçar lá, ele vai orçar regularização, impermeabilização, proteção mecânica, porque a estrutura já existe. Mas ele precisa entender qual que é a estrutura, que a gente estava falando aqui agora, um pouco antes de como começar. Definir um sistema. De um projeto, né? Que a gente não tem estrutura, como é que você vai definir o projeto? Que tipo de estrutura você vai usar? Primeiro item para você avaliar o sistema de impermeabilização é avaliar a estrutura. Como ela é. Tá. E quando a gente fala dos sistemas de impermeabilização, qual é o mais utilizado hoje? No mercado nacional e até internacional ainda é a manta asfáltica, né? Pensando aqui no nosso mercado de construção nacional, é a manta asfáltica e as argamassas poliméricas, né? Resina acrílica, membrana de resina acrílica com cimento, né? São os mais utilizados. É porque pensando na manta asfáltica, ela é tanto utilizado em rígido quanto em flexível, né? Não, ela é um sistema flexível. É flexível. Então, mas e num viga baldrame? Não, aí você vai usar ela por um outro motivo. Na viga baldrame, você não está usando ela por conta da flexibilidade. Ele não precisa. Então... Eu estou usando ela na viga baldrame porque ela é um material que não permite a passagem de água no estado de vapor.
E existe uma polêmica sobre ela isso, vai né? estar travada também na estrutura, né? Não existe tem a umidade negativa. Né? Uma polêmica. Eu acho que é por isso que eu gosto de trazer confusão aqui, você viu, né? Tipo assim, mas o conceito, então, da manta no baldrame, qual é, né? Exato, porque assim, eu tava levando ao pé da letra a coisa, né? Tipo assim, rígido, então eu vou utilizar produtos rígidos. Mas se você tá falando que manta asfáltica é flexível, por que ela tá sendo aplicada num lugar que é rígido, né? Então não é só olhar se é rígido ou flexível. Não. Né? Por a isso solicitação da umidade, lembra? É um conjunto de itens e a imposição da água. Por isso que eu falei, essa água está chegando por onde? Ela vem em que estado? Líquido? Ela vem em estado gasoso? Né? É uma água limpa? É uma água contaminada? Tá. Imagine o seguinte, os engenheiros que estão nos escutando, tá ficando mais confuso, gente. Tá. Tá ficando. E minha função piorando. aqui é simplificar a vida desses caras. Se a gente pudesse, então, fazer as perguntinhas que nem você fez. Da onde está vindo a água? Não teria como a gente criar um mini questionário que, com as respostas desse mini questionário, eu chegasse no resultado do sistema? Porque vocês que são especialistas, vocês batem o olho, você já sabe o que tem que utilizar. Mas para nós, que não é uma coisa familiar, a gente tem que ir pela técnica. É que existe uma família tão grande de sistemas e existe uma família tão grande de imposições, é uma variação tão grande, né? Seria uma matriz tão complexa você criar um fluxograma ali rígida, então eu vou para cá. É isso que minha cabeça tá, em cabeça de engenheiro, né? É isso. Você tentar criar um fluxograma para simplificar isso vai ficar mais complexo ainda, né? Talvez fique mais complexo de fazer. Eu acho que o importante a gente, lógico, vai abordar bastante isso no segundo episódio, mas a solução sempre vai estar numa especificação correta, que aí vai para o projeto, né? Mas é importante, que nem o Hugo falou, né? Os engenheiros que estão nas obras conseguirem entender conceito, até para verificar. Tem um projeto? Beleza, tá correto, ou tá ali, tem sentido, né? O que está especificado. Às vezes não tem um projeto, quem vai propor a solução para vocês? É um empreiteiro? Será que o que o empreiteiro está propondo faz sentido? Né? Será que eu posso usar uma manta na negativa, por exemplo? Não poderia, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Mas é difícil a gente criar algo assim de bate-pronto. Falar, isso é isso. Porque é que nem o Alexandre falou, a gente tem muitas variáveis. Então, você tem tipo de estrutura, solicitação, deformação térmica, né? Às vezes você tem interfaces, né? Se tem hidráulica, elétrica. Barreira de vapor. Ou, né? Barreira de vapor, por exemplo. Se a gente tem pisos, né? Apoiados sobre solo. Você vai usar um acabamento em vinílico ou um acabamento em epóxi, que são materiais que não permitem passar vapor. Aí o seu impermeabilizante, ele vai ter que considerar, vamos supor, se tiver lençol freático, resistência à pressão e a barreira de vapor, porque esse vapor não pode chegar no acabamento, senão descola. Né? Então são assim, muitas variáveis e cada empreendimento tem suas particularidades, né? O que eu acho que é importante para quem está assistindo e aprendendo o conceito é entender assim, principalmente, sistemas rígidos não podem ser usados em áreas que que vai exigir flexibilidade. Então, não dá para usar uma argamassa polimérica rígida numa laje de cobertura. A gente vê isso direto. O pessoal queria usar um material e deixar o sistema rígido, exposto ainda. Ou, às vezes, um material com pouca flexibilidade. Então, assim, como é que é essa estrutura? É uma estrutura metálica, uma estrutura que tem muita movimentação e usar um material, um sistema que tem baixa flexibilidade. Então, entender os conceitos de flexibilidade e rigidez é importante para você falar, isso aqui tá com certeza, isso não vai caber nessa obra. E aí você conseguir, pelo menos por eliminação, ir por um caminho mais palpável, né? Mais correto. Não que você vai fazer, não que você vai ter capacidade de falar assim, eu sei que esse sistema é o único para essa situação. Isso acho que talvez nem o projeto consegue fazer. Ele vai te dar mais, muitas vezes vai te dar mais de uma opção para cada área. Tem várias opções. Aí você vai falar, vamos ter variação de durabilidade, vão ter uma variação de preço, vai ter uma variação de capacidade de atendimento da mão de obra, porque muitas vezes o sistema não tem mão de obra capacitada numa região. Então você vai ter outros. O projeto tem que analisar tudo. Né?
Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.